Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje é sexta-feira, a gente vai começar com a aula de história, tá? Então, vamos começar pela história do nosso Rio Grande do Sul. Mas antes, vamos relembrar um pouco da história do Brasil, tá? Que tal a gente chegar nessa bela imagem aqui? Observar essa pintura, ela foi feita em 1922 e retrata uma cena ocorrida provavelmente por volta de 1500. Vocês já ouviram falar dessa cena? Que é a chegada dos portugueses no Brasil, tá? Aqui é a cena que bem famosa, né? É o desembarque de Cabral em Porto Seguro. Essa imagem foi feita por Oscar Pereira da Silva e ela foi feita para as comemorações do centenário da independência do Brasil. Então, ela vai trazer uma visão oficial e idealizada do contato inicial entre os europeus e os indígenas. Então, antes de tudo, a gente tem que perceber que isso é uma visão de uma pessoa vinda da Europa, tá, gente? Então, é a visão dos índios quem fez? Não, foi uma pessoa que veio da Europa e desenhou esse quadro, tá? Então, a gente precisa... a história é observação. É a gente captar as dicas, as coisas que os nossos antepassados nos mostravam, tá? Então, aqui a gente precisa... Para a gente captar essas dicas, a gente precisa prestar muita atenção. Então, vamos começar a observar os elementos que estão representados nessa imagem aqui. A gente tem, vamos ver aqui, ó, as pessoas que estão na terra, as pessoas que estão nos barcos, como é que elas se vestem, como é que essas se vestem, que mais? Como é que era a natureza? Olha aqui a natureza. Será que Porto Seguro na Bahia continua assim? Será que é assim que está Porto Seguro? Será que os barcos, existem esses barcos ainda dessa forma? Né? Como é que as pessoas aqui, ó, vamos prestar atenção. Será que ainda alguém se veste assim com uma armadura? Né? Então, essas coisas estão dando dicas pra gente da história, né? Então, vamos prestar atenção, né, nas vestimentas, nas pessoas, nos lugares, né? Por que a gente quer pensar isso? Porque a gente sabe que são duas culturas bem diferentes. A cultura europeia, que está chegando num lugar onde viviam quem? Os índios, que lá era a cultura indígena, tá? Então, agora a gente vai para uma outra imagem aqui. Deixa eu lá pegar. Aqui para essa imagem aqui. E aqui a gente vai observar também, são dois documentos, documentos históricos. No caso, não foram escritos, são documentos fotográficos. E a gente vai começar a apontar também as transformações ocorridas nesse espaço urbano, mais precisamente da região da cidade de Porto Alegre, onde se encontra o mercado público, tá? Então, na primeira foto do mercado público é uma foto de 1895. Aqui a gente vê carroças. Nesse lugar aqui, onde tem um buraco, vocês estão vendo? Tipo, eles estavam aterrando esse lugar, porque aqui tudo era o lago Guaíba. Então, ali ficavam as docas, aonde os barcos ficava a doca onde os barcos né, ficavam atracados, tá?
Hoje, nesse mesmo lugar, aqui, ó, é onde tá essas pessoas aqui, que antigamente também ficava o terminal de ônibus em Porto Alegre, que depois passou para cá, o terminal de ônibus. Então, olha a diferença. Aqui não tinha ônibus, eram carroças, ó, e tinha uma espécie de vagão que os cavalos puxavam. Aqui a gente já vê as lotações, os ônibus, os carros, a gente vê prédios, né? Então, para vocês terem uma ideia, o mercado público, em 1979, foi tombado como patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre, tá? Em 91 até 1997, esse prédio aqui, ele aconteceu um incêndio e ele foi restaurado e remodelado, mas a estrutura arquitetônica foi toda preservada, assim como a cor dele tradicional, que era um amarelo ouro, tá? Então, para vocês prestarem atenção que as imagens, elas nos trazem muitas dicas, né? E para vocês entenderem como o estudo da história se baseia nas observações, nas análises, nas pistas que o tempo vai deixando, como é que as pessoas viviam no passado, vão mostrando pistas e dicas de coisas que foram feitas e que a gente às vezes pode melhorar ou não, tá? Então agora vocês vão se organizar em casa. Eu vou deixar essas imagens na página e vocês vão apontar as transformações ocorridas nesse espaço aqui e nesse aqui de Porto Alegre, do mercado público. Vocês vão escrever que transformações foram essas que aconteceram, ok?